É muito importante compreender que, ao tomarem o poder no dia 1 de abril de 1964, ao ficarem 21 anos no poder, numa terrível ditadura, os militares criaram um ordenamento jurídico muito particular com a finalidade de tornar os seus crimes políticos impunes. Neste sentido, a declaração nesta semana feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é uma das mais corajosas jamais feitas no STF, quando ele afirmou que crimes de execução e ocultação de cadáveres não podem ser incluídos na Lei da Anistia de 1979. Por quê? Vejamos, nós já falamos aqui uma vez da Lei da Anistia, eu não vou voltar. Mas a Lei da Anistia produz uma blindagem para os crimes políticos acontecidos entre 1961 e 1979. É o escopo da lei. E a lei se refere a crimes políticos, vírgula, e crimes conexos com estes. E depois a lei esclarece que crimes conexos são todos aqueles relacionados à atividade política. Ou seja, César, na Lei de Anistia de 1979, esta chantagem que os militares impuseram para que a redemocratização fosse sequer concebível, crimes como tortura, assassinato de adversários políticos e ocultação de cadáveres viraram crimes conexos. Pois bem, durante o período da redemocratização, como se não bastasse ter blindado o passado, os militares criaram um ordenamento jurídico para lançar uma sombra sobre o futuro. Sombra que quase nos levou de novo à noite da ditadura, com um golpe de Estado fracassado. Por quê? Porque o ministro do Exército, do José Sarney, o primeiro-ministro do Exército da redemocratização, impôs aos constituintes a redação de um artigo que esclarecesse a presença das Forças Armadas no novo regime, no regime democrático. Eu vou ler apenas 4 linhas do malfadado artigo 142. Principia assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria. Até aqui, Vivian, William, César, nenhum problema. É uma descrição. O que se segue é o problema. Então, as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins, que disse, literalmente, que as Forças Armadas são o poder moderador da República, causou toda a possibilidade do golpismo bolsonarista. É este artigo, é esta frase. Agora, William, vamos ver a origem disto? E tudo ficará cristalino. Vamos voltar a 1824. A primeira Constituição do Brasil independente, a Constituição Imperial, que será vigente até o início da República. Vamos lá. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência política e a harmonia dos mais poderes políticos. Vocês já escutam o eco deste artigo no artigo 142. Mas o mais importante, Vivian, de toda a Constituição Imperial, não é o artigo 98, é o 99. Porque se existe um poder que está acima dos outros, que garante a ordem constitucional, que garante a lei e a ordem, que é o poder que, no caso de haver uma divergência insanável entre os poderes, tudo resolve, então o artigo 99 diz: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ele, substituamos, ele por elas, Forças Armadas. As Forças Armadas não estão sujeitas a responsabilidade alguma. É isto, Vivian. O que os militares estabeleceram para si próprios na República, César, especialmente após a ditadura militar, foi um ordenamento jurídico legal, porque faz parte das leis do país, que asseguram para eles uma ilegalidade permanente, isto é, uma impunidade absoluta para seus eventuais crimes políticos. É isto que os militares legaram ao país com a ditadura militar.
um ordenamento jurídico no qual nós não deixamos de viver numa república porque eles se veem acima dos cidadãos. Neste sentido, Vivian, agora nós entendemos tudo e atamos as pontas. Aquele vídeo obsceno da Marinha que opunha as Forças Armadas que trabalham, e nós, eu, você, William e César, que nada fazemos, que vivemos o tempo todo em jet ski e em atividades de lazer, é esta mentalidade. Eles, as Forças Armadas, se colocaram acima da sociedade, acima da República, como poder moderador. Mas por que eles fazem isso? Porque desta forma, todos os seus crimes políticos são inimputáveis. Porque, como diz o artigo 99 da Constituição de 1824, adaptado o artigo para as condições do Brasil após a ditadura militar, as Forças Armadas são invioláveis. Elas não estão sujeitas a responsabilidade alguma. É essa a natureza, é esse o propósito do ordenamento jurídico, que é o que parece a corajosa decisão do STF da Procuradoria e a corroboração da Procuradoria-Geral da República começam a desfazer. Se esse nó for desfeito, se esse nó górdio for desatado, nós podemos realmente confiar que teremos uma democracia sólida.